Bom, gente, então nós chegamos à última parte do tópico Medo e Morte do capítulo sétimo, que é o capítulo A Conquista do Self, né? Nós vimos no nosso primeiro encontro que a gente falou de medo e morte, a gente falou sobre as questões do meditar sobre a morte, né, da impermanência. Em outro encontro, a gente falou, né, do se preparar para as durezas da vida, né, para a gente não ter esse melindre, essa fragilidade, essa hipersensibilidade, e com isso criando fobias, medos das objeções naturais do processo da vida, em especial da vida encarnatória, que tem o propósito, né, de contribuir para o desenvolvimento espiritual. E aí a gente está agora, se alguém estiver seguindo no livro, nós estamos na página 119, vamos começar o quinto parágrafo. Entre as várias expressões de medo, ressalta o da morte, herança atávica dos arquétipos ancestrais, das religiões castradoras e temerárias, dos cultos bárbaros, das conjunturas do desconhecido, das imagens mitológicas que desenharam no tecido social as impressões do temor, das punições eternas para as consciências culpadas, dos horrores inomináveis para que o ser humano não tem condições de digerir. Então, vamos voltar aqui um pouquinho e ver. A gente até falou isso nos debates do nosso último encontro, depois que a gente já tinha até parado a gravação, infelizmente, essa parte acabou se perdendo. Nós conversamos sobre um livro do C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Onde esse diabo estaria ensinando o aprendiz o que fazer para deixar o homem longe de Deus. Então, ele ensina comportamentos como: faça ele se concentrar em si mesmo, em ter a sensação de que ele é autossuficiente. Então, ele vai ensinando: olha, não ponha dúvidas na cabeça dele, não. O melhor não é ele ter dúvidas se Deus existe ou não existe, ou tender para Deus não existe. O melhor é ele achar que ele não precisa dessa resposta, né? Então, assim, eu não preciso saber se Deus existe ou não existe, eu não preciso acreditar ou desacreditar em Deus, eu sou tão autossuficiente que eu não preciso desse conceito na minha vida, né? Então, é uma carta muito interessante. E, assim, os nomes que eles se dão um ao outro, aos diabos ali nas cartas e tudo, e as descrições que eles fazem. Eles imaginam a gente vermelho, com chifres e rabo e tal, né? Então, a gente tem aí C.S. Lewis e a gente tem uma miríade, né, de obras artísticas que mostram para a gente essa herança atávica. Então, se você pegar, muito provavelmente, se você pegar uma foto, eu nunca conversei sobre, vamos supor, né, que eu nunca tivesse conversado sobre a figura do diabo, Satanás ou coisa parecida, com a Raquel, que tem 8 anos, e você chegasse para ela com uma foto típica que a gente usa e perguntasse para ela o que que é, provavelmente ela ia falar que era um diabo, sem saber sem ter sido apresentada para aquilo. Mas por quê? Porque certamente ela já viu em alguma obra de arte, ela já viu em algum filme, em alguma imagem que foi mostrada, né? Então, em especial, se a gente pega aí as obras de arte que foram concebidas durante a Idade Média, né? Então, nós temos muito forte essa questão do castigo, da heresia, né? E aí nós temos as pinturas, né? Saindo até ali um pouco, chegando no impressionismo, a gente tem aí o Rodin, por exemplo, que desenhou que desenhou não, que fez uma escultura que chama A Porta do Inferno.
que é uma escultura que eles deram vida para ela no filme O Advogado do Diabo, né? Então você tem assim a porta do inferno e você tem aquelas as faces em sofrimento no meio das chamas, entrelaçadas sexualmente, tudo. Então assim, relacionando, né? Taças de vinho ali no meio e tal. Então, para Rodin, tudo aquilo que era relacionado ao pecado ia abrir aquelas portas ali. Então, é o que a Joana chama de herança atávica. Atávica é o que vem do passado. Então, essa herança atávica, essa herança que nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos avós, das nossas encarnações anteriores, está muito relacionado com essa ideia de castigo, com essa ideia do bem e do mal, com essa ideia de um lugar de punição, de expiação, né? Então, o que que acontece? As pessoas passam a temer a morte, porque elas não sabem o que existe depois. E muitas delas, pela consciência de culpa, são às vezes pessoas muito boas e tal, mas cometeram erros e alimentam uma consciência de culpa que faz com que elas acreditem que serão realmente penalizadas, castigadas depois da morte. Então, o medo da morte, nesse parágrafo, o que Joana está chamando a atenção é que o medo da morte está relacionado com essa ideia de punição, de castigo. Então, de achar que nós vamos sair aqui, né? Sair como é que o pessoal fala? Sair do caldeirão e cair na fogueirinha, né? Porque nós estamos no caldeirão, né, gente? Então, assim, é, achar que vai, né? E muitas vezes, quando a gente, no trabalho mediúnico, a gente tem a oportunidade de prestar algum socorro, muitas vezes a gente encontra algum irmão desencarnado que está preso nessa identidade visual, né? Então ele imagina para si esse lugar, eu estou num lugar escuro, eu estou num lugar desconfortável, eu estou num lugar quente, né? E eu mereço estar aqui e tal. Então, assim, você vê essa questão. E a Joana ainda fala que isso tudo está relacionado com religiões castradoras e temerárias. Cultos bárbaros, gente, culto bárbaro aqui, Joana não estava falando lá dos vikings, a Joana não estava falando dos druidas, porque esse povo aí era muito mais desenvolvido. Quando Joana fala de barbaridade, ela está falando de amarrar uma pessoa na fogueira e dizer o seguinte: se for inocente, vai morrer e ser abençoado. Agora, se não for, ela vai conseguir se soltar daí. Gente, que lógica é essa? Né? Ou amarra, então, uma pedra no pé da pessoa, joga a pessoa no fundo de um rio. Se ela for inocente, ela vai morrer e vai ser recebida no céu. Agora, se ela tiver endemoniada, ela vai conseguir se livrar daí. Quem que se livrava? Então, não teve um endemoniado, né? Porque ninguém nunca conseguiu sair dali. Isso é um culto bárbaro, né? Então, assim, conjunturas do desconhecido, das imagens mitológicas que desenharam no tecido social as impressões do temor. Quando eu falo, né, de filme de terror, tem um monte de gente que fala assim, ai, nem gosto de ouvir falar. Olha que eu gosto de filminho de terror, mas eu confesso aqui para vocês, o filminho lá, o Exorcista, eu não aguento ver nem o trailer, de tanto medo que me dá. Aí quando você pensa, de onde vem esse medo? Vem dessa figura mitológica que a gente criou para dar um nome, para dar uma identidade àquilo que a gente entende como mal. E olhem que engraçado, nos dias de hoje, essa figura faria todo sentido se essa figura tivesse um bigodinho que vinha só daqui até aqui, usasse o cabelinho partidinho de lado e usasse a mãozinha assim levantada, ia fazer todo sentido.
É a representação do mal para mim. Ou então que ele tivesse um turbante na cabeça, uma barba enorme, né? Tendo em vista que hoje é o 11 de setembro. O mal precisa ter identidade. Quando a gente não tem, isso, inclusive, é algo que a gente estuda, por exemplo, quando está estudando a dinâmica do terrorismo. Quando é que uma prática, uma ação é considerada terrorismo? Quando ela desestabiliza a sociedade. Quando as pessoas passam a ter medo de sair na rua ou de permanecer num lugar porque não sabe de onde vem o perigo. Por que que a gente, né, a gente vê aí nos filmes que quando tem um serial killer nos Estados Unidos, o pessoal começa a entrar em pânico, né? Falar para as pessoas não saírem desacompanhadas, tal, tal, tal situação. Porque o mal, o perigo não tem face. A partir do momento que eu ponho uma carinha, opa, eu já sei identificar o mal, eu já sei onde ele está, eu já sei como ele se comporta, né? Então, o que que aconteceu, por exemplo, depois do 11 de setembro? O mal para os americanos e para grande parte da comunidade mundial passou a vestir as vestimentas típicas árabes, a usar barba, muitas vezes um turbante na cabeça, a falar árabe, a carregar o Alcorão debaixo do braço, ou seja, o mal foi associado a uma religião, o islamismo. Quem fez isso foram os muçulmanos. O que aconteceu nos Estados Unidos em termos de perseguição àqueles que tinham, né, alguma descendência, alguma natureza genética, alguma relação genética com essa etnia, foi algo de extrema violência, né? Então, o mal para a gente, ele tem que ter cara. E quando a gente identifica o mal e a gente consegue atribuir toda a responsabilidade ao mal, fica fácil, porque aí foi o mal, não fui eu, né? Então vejam só, quando eu pego uma nação inteira e mostro para essa nação imagens de pessoas que professam uma determinada religião, onde essas pessoas estão batendo em criança, machucando idoso, roubando o dinheiro das pessoas, o que que essa nação inteira passa a acreditar? Que o que é mal professa aquela religião. E assim se torna fácil eu pegar, virar para o policial ali e falar: olha, meu vizinho é judeu. Por que fica fácil? Porque eu vi no filme que judeu é sinônimo de mal. E que se hoje a nossa nação está passando por dificuldade econômica, se hoje a gente tem dificuldade de achar emprego, se essa semana minha família não teve carne na mesa, a culpa é deles. Então, quando a gente atribui uma identidade para o mal, a gente traz para si uma sensação de paz no sentido de eu sei identificar. O problema é quando a gente tem essa identidade que foi muito costurada no nosso imaginário ao longo de séculos e séculos. A gente tem essa imagem, nós que temos essa descendência judaico-cristã com uma influência católica muito forte, nós temos, né, nós somos impregnados por essa imagem. Aí o problema é quando você chega para a gente e fala: agora você vai entrar por uma porta e lá do lado de lá vamos separar quem está com um e quem está com o outro, né? E essa mesma criação, essa mesma educação de milhares de séculos, eu não estou falando dos meus pais, dos nossos ancestrais mais próximos, eu estou falando essa criação que vem de muito, essa construção no nosso imaginário comum, né, no nosso imaginário social, faz com que da mesma forma que eu tenho uma identidade para o bem, uma identidade para o mal, e que eu saiba que depois que eu atravessar aquela portinha que está escrito morte, eu vou ser entregue para um lado ou para o outro,
Esse mesmo ideário que construiu isso, essa perspectiva toda na minha mente, é um ideário também que construiu o seguinte: apesar de Deus ter feito você à sua imagem e semelhança, você nunca chegará a ser como ele. Logo, para qual lado da portinha que você vai? Não resta dúvida. Porque não tem ali, né? Depois a Igreja Católica até colocou aí para gente, e o Dante desenha muito bem, inclusive, eu não li a Divina Comédia, mas todo mundo que lê fala que é o melhor livro, é o Purgatório, né? Que seria esse caminho do meio, onde a gente vai ficar sofrendo ali, pagando os pecados para poder ir para o céu, ou então onde a gente vai entregar os pontos e vamos embora para o inferno, né? Então, resultado, a princípio, a gente não conhece esse caminho do meio. A gente trabalha com a ideia de bem ou mal, eu vou para cima ou eu vou para baixo, né? A gente tem até essa referência, mas nós também tivemos a referência de que será que isso é bom o suficiente para entrar no céu? E se vocês repararem, nós enquanto espíritas, né? Quantas vezes a gente fala assim: ah, não, eu não vou para uma colônia, não, eu não sou bom o suficiente, eu vou é para um umbral mesmo, eu vou. Quantas vezes a gente não fala assim? Às vezes a gente fala assim porque realmente pensa assim, mas, ou por falsa modéstia, não sei, mas se é por falsa modéstia, pior ainda. Mas se fala assim porque realmente acredita, acredita porque essa construção de não ser bom o suficiente é uma construção que foi feita na mente da gente. E essa construção é oposta ao que Deus queria para nós. Gente, um pai não quer que você seja bom o suficiente. Um pai quer que você seja tão bom quanto ou mais. Ele não te faz para ser isso aqui, ele te faz para ser mais, né? A gente, quando tem filhos e netos e sobrinhos, a gente não quer que eles sejam só bom como a gente. A gente quer que eles vão além do que a gente foi, vejam mais do que a gente viu, façam mais do que nós fizemos. Então, Deus queria isso pra gente. Quem fica aqui nessa peleja, nessa encebação é a gente. Por quê? Porque ele também deu o tal do livre-arbítrio e a gente usa isso muito mal, né? Tô vendo lá o pessoal na ciência, não sabe se livre-arbítrio é de comer ou de passar no cabelo, mas enfim, estão lá discutindo até hoje. Então, beleza. Para nós que somos espíritas, que não temos dúvida disso, vamos empregar bem. Se você realmente crê que você não é bom o suficiente para ir para uma colônia, ainda que seja para trabalhar num departamento bem ruim na colônia, porque vamos pensar que tem departamento lá, ainda que seja para você sentar na cadeirinha, assistir o vídeo e passar vergonha, o vídeo da minha vida, nossa, que vergonha. Se você acha que você vai sair daqui e vai para um umbral, tem uma coisa muito errada. Tem algo muito errado. Ou algo muito errado na sua atitude, ou algo muito errado com a sua atitude, seja ela mental ou física. Ou você realmente está fazendo o mal que vai te garantir um lugar realmente lá no umbral, tipo assim, poxa, Karina, você estava dentro da casa espírita, você sabia disso aqui e ainda assim você fez isso. Minha filha, mas ainda assim, gente, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de imaginar o tamanho da besteira que eu tenho que fazer para depois de todo esse aprendizado que eu tive aqui, eles me pegarem e me mandarem por um umbral. É possível? É possível. Mas eu acredito que talvez fosse muito mais eficaz eles me levarem lá para a salinha, botar o vídeo, me deixar morrer de vergonha com aquele vídeo, né? O que você aprontou na sua vida. Então, assistir aquele vídeo e depois virar, igual a gente faz com os filhos da gente, fala assim: eu vou te dar 5 minutos para você ficar aí pensando um pouquinho sobre o que você fez. Gente, quando alguém me dá 5 minutos para pensar na besteira que eu fiz, o que eu falei,
Tem 5 minutos mais longos do que esse? Quando você fala ou faz alguma coisa e está esperando a hora de encontrar novamente com a pessoa para se desculpar, e às vezes é questão de minutos, às vezes você falou besteira, a pessoa entrou no banheiro, você está esperando a pessoa sair do banheiro, gente. Parece que você está há dias na porta da pessoa e aquilo ali está te corroendo, corroendo, corroendo. Então, assim, Deus criou a gente para ser feliz, para não ter medo. E ter medo da morte, porque do outro lado tem algo muito ruim esperando por você. Você pode ser que você vá para lá. Gente, nós aqui espíritas, estudantes de Joana de Ângeles, não temos mais o direito de acreditar nisso. E isso é uma crença que está muito profunda no nosso ser. Por isso que eu falo que a gente acha que não merece, a gente acha que não é bom, a gente olha, às vezes, né, uma história assim de alguém ajudando no plano espiritual e tudo. Ao invés da gente passar o nosso tempo perguntando, falando assim, ah, não, eu ainda não estou nesse patamar, não, ainda não estou. Vamos passar assim, ah, eu quero ser igual Dona Fulana, né? Tem o pessoal que aparece lá na obra de André Luiz. Ah, eu quero ser igual o Beltrano, eu quero ser igual o irmão não sei o quê, irmão Clarencio, eu quero ser igual o irmão Clarencio, eu quero ser igual o irmão não sei o quê. Vamos estabelecer, né, mentalmente, esse ideal e trabalhar por ele, né? Então, é como você chegando lá e você não vai fazer igual o André Luiz. Ah, eu sou médico, eu vim aqui para trabalhar como médico. Não, filho. Aqui você é assistente de auxiliar, de estagiário, né? Aí vai descendo, de pseudo, tananã, tananã, tananã. Ah, mas eu sou doutora, não sei o que, não adianta nada eu chegar lá em cima e falar, galera, aqui, ó, fiz doutorado em neurociências, vão falar, que legal, Karina. Ah, e não sei o que, não sei o que. Nossa, Karina, que gracinha. Karina, deixa eu te falar. Dá para você ir ali podar as roseiras? Aí eu vou ficar até com raiva, né? Eu vou falar assim, não, mas eu até sei que as roseiras são de mentira, que é só vibração mental, não tem gente que precisa da roseira, então vamos lá, podar a roseira, né? Então não adianta. Eu vou chegar lá, eu vou dizer, olha, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Tem alguma coisa nesse ministério que eu posso contribuir? Pode ser que eles me digam, tem sim, Karina. Então você vai estudar mais, para você poder ensinar mais, para você poder falar mais. Ou então, não, Karina, está na hora de você desenvolver outras habilidades. Você vai para esse outro ministério aqui, para você aprender, por exemplo, a fazer matemática e física. Eu vou chorando. Eu vou pensando assim que, nossa, isso é quase igual um umbral. Mas eu vou, tem que ir, a gente vai. Mas o que eu estou chamando a atenção? Porque nós que estamos aqui nesse processo, nesse trabalho, gente, esse é o nosso quinto livro. É o quinto livro de Joana. Não nos é permitido mais ter medo da morte. Eu estou pedindo não, eu estou mandando fazer o para casa de se perguntar: eu tenho medo da morte? Se sim, por quê? Se sim, por quê? Qual é a impressão que está gravada lá dentro de mim? Mas tira um tempo bem silencioso para pensar isso. Eu não gostaria de morrer hoje. Não, não gostar é uma coisa. Agora, você tem medo? Você tem medo do processo? Você tem medo da dor? Você tem medo do que te espera ou do que não te espera? O que te incomoda sobre essa ideia? Porque nós já falamos, o nosso trabalho nesse grupo não é sobre o outro. Então, o que o outro pensa, o que o outro acha e tal, isso aí é o processo do outro. O nosso processo aqui, o nosso é esse, de nos visitarmos e pensar. A gente lê uma coisa, lê outra, existem crenças de que tem um desligamento. Uns de nós vai desligar mais rápido do corpo, outros de forma mais lenta. Alguns vão experimentar desconforto, outros não. Alguns vão simplesmente fechar o olho aqui, abrir o olho em outra existência. Então, assim, tudo como, né, diz lá o nosso trabalho de sábado, tudo conforme o seu merecimento.
Então, o seu processo de desencarne tem relação com o seu merecimento. Joana segue dizendo para a gente assim: o pavor da morte, às vezes patológico, afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de não aguardar a morte. Eu falei aqui para vocês desse pensamento, né? Que uma vez eu me perguntei isso, se eu tivesse na frente de um tubarão, porque eu tenho horror de tubarão, imaginar aquele bicho me comendo, me rasgando, para mim é um negócio assim. E eu tivesse com um revólver na mão, dar um tiro no tubarão, eu não ia, gente, porque eu nunca dei um tiro na minha vida, então provavelmente eu ia gastar aquela bala à toa, o tubarão não ia morrer, ia ficar com mais raiva de mim, né? Ou ia comer o meu braço com o revólver e tal. Então eu fiquei pensando, eu teria coragem de dar um tiro em mim mesmo? Pensando assim de forma prática, seria ótimo, mas igual eu tô falando, do jeito que nunca dei um tiro, tô na água, a pólvora vai molhar, eu vou começar a pensar em tudo aquilo que pode dar errado, eu não vou conseguir me matar, vou ficar consciente e ferida, ou seja, eu vou ficar mais atraente ainda para o tubarão, que agora já sabe que eu sou gostosa, então ele vai me comer vagarosamente. Então, assim, eu cheguei nesse ponto de falar assim: não, não, não vai. Então, assim, sabe? Não. Então, qual situação? Existe alguma situação onde o meu medo é tão patológico que eu me mataria para evitar a morte, né? E aí eu pensei no tubarão, aí eu penso, o tubarão é a única coisa assim que eu consigo pensar assim, aquele medo de pânico e tal. Outro dia eu vi até um trailer de um filme que a mulher tá lá e tá faltando ar, ela tá presa no fundo do mar, ela foi mergulhar com a amiga, teve um terremoto, aí ela tá presa lá no fundo, a amiga busca oxigênio, leva oxigênio, corre lá e tal. E o nome do filme eu acho que é Respire e tal. Só o trailer você já fica assim. Aí eu falei assim, não, mas ainda assim eu não escolheria me matar. Por quê? Porque falta de ar dá inconsciência. Então eu vou apagar e vou morrer sem saber que eu morri. Beleza, então não é outro jeito. Aí você pensa, tô no hospital, morrendo de dor. Ô, gente, tem dia que a gente sente aquela dor que a gente fala assim, nossa, eu queria, né? A gente às vezes até fala ou pensa, né? Eu preferia morrer do que sentir essa dor. Não, é ruim demais e tal. Mas eu sou daquele percentual que acredita que, assim, no último minutinho vai aparecer aquele remedinho, ou a dor vai embora, ou vai passar um anjinho. Então, eu sou daquele percentual que acredita o quê? Que quando estivermos eu e o tubarão ali, vai acontecer alguma coisa. Gente, eu não consigo pensar no que é, mas diz o povo da lei da atração, você não tem que ficar racionalizando, não, você só tem que pensar. Estou livre do tubarão, estou livre do tubarão. Como vai acontecer, eu não sei. Mas estou livre do tubarão, então eu vou morrer acreditando. Estou livre do tubarão, o pessoal da lei da atração, tá? Estou livre do tubarão. Então, porque se você for racionalizar, o tubarão não vai sair dali, não vai explodir, não vai aparecer, né? Aquele pessoal lá de Hollywood que pega o tubarão, que não sei o que. Não tem. Tá você e o tubarão, não tem mais ninguém para servir de tirar gosto, acabou para você. Deu para você, era uma vez. A probabilidade, qual que é a probabilidade? O bichinho tá com a pança cheia, tá tendo assim uma indigestão, e aí ele olha para você assim e fala: essa menina aí, não sei não brasileira, né? Deve ser carne de terceira. Deixa eu passar aqui, né? E passar direto. Mas fora isso, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Você é igual o povo da lei da atração lá do segredo. O tubarão vai desviar, o tubarão vai desviar. Vou ficar congeladinha aqui que o tubarão vai desviar, o tubarão vai desviar, o tubarão vai desviar. E pronto. Porque eu não tenho esse medo patológico. Estou colocando aqui situações absurdas, mas existem pessoas que, diante desse medo da morte, acham que precisam antecipar, porque não estão aguentando mais essa angústia de esperar por esse desconhecido, né? Então, assim, é uma coisa muito, realmente, é patológica, é doente. Compreensivelmente, desde o momento da concepção, manifesta-se o fenômeno da transformação celular ou morte biológica.
Nesse processo de transformações incessantes, chega o momento da parada final dos equipamentos biológicos e tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Então vejam só, o fato de que nós vamos morrer não justifica o nosso medo da morte. Então, assim, não é porque nós vamos morrer que a gente tem medo da morte, porque a morte ela está acontecendo, independente da gente pensar ou se preocupar com isso. Agora, nós podemos adoecer o equipamento biológico e acelerar esse processo através desse medo. Por quê? Porque esse medo da morte, muitas vezes, ele vai começar como um medo de adoecer. Né? E aí você vai ter aquelas pessoas que usam desinfetante, tudo bem, nós acabamos, né? Nós acabamos, nem sei se eu posso usar essa expressão, nós acabamos, mas estamos aí, né? Passamos por uma pandemia extremamente agressiva, onde a gente desinfetou tudo, né? A gente chegou a não sair de casa para não se infectar. Mas antes desse episódio da pandemia, existiam pessoas que já tinham assim um nível de histeria com a esterilização das coisas, que usava álcool em tudo, já lavava muitas coisas, e teve gente que manteve esse comportamento durante a pandemia, e eu acredito que esse comportamento tenha salvado muitas vidas, tenha garantido que muita gente sobreviveu, mas eu acredito que as pessoas que mantiveram isso de maneira histérica adoeceram de uma forma ou de outra. Por quê? Porque isso adoece o aparelho biológico. Eu tenho as pontas dos meus dedos, elas são todas rachadinhas. Quando o meu filho nasceu, quando o Fred nasceu, tudo que eu botava a mão eu passava álcool. Toda hora que eu botava a mão no menino, eu botava álcool na mão. Então eu pegava o livro, botava o livro aqui e passava álcool para pegar no Fred. Primeiro filho é assim, né? A Raquel, você tá carregando assim o menino, tá aqui com o livro, pega dinheiro, lambe assim o dinheiro, aí pega o bico assim, o bico caiu, você dá uma passadinha na roupa e tal. Agora o Fred não, o Fred foi o primeiro. Tadinho do João, né, já que tá pensando aí no João. O Fred tinha um bico, gente, que o bico tinha uma cobertura assim, que na hora que o bico estava caindo, o bico fechava. Aí o Fred descobriu isso. Aí o Fred tirava o bico e fazia assim com o bico, porque o movimento fazia o bico fechar. Ele adorava ver o bico. O bico. Vê se a Raquel teve bico que fechava, gente. A Raquel teve bico que fechava, não. A Raquel tinha 30 bicos, caiu no chão, pega aqui e tal. Aí depois você esquecia qual que estava limpo, qual que estava sujo, passa aqui na blusa e põe lá e tal. Minha mãe conta que ela esterilizava tudo, né? Lavou as roupinhas, esterilizava a mamadeira e tal, aquela coisa toda. E aí ela, com uma semana, voltou no médico para poder tirar os pontos. Meu pai levou. Aí ela me deixou no carro com meu pai e foi lá tirar os pontos. E deixou a mamadeira. Aí eu comecei a chorar, a mamadeira era nova, eu comecei a chorar, meu pai foi me dar mamadeira, mas não saía, porque o bico não vinha furado, né? Aí meu pai olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a faca de pescar e vrau no bico da mamadeira e resolveu o problema. Aí diz a minha mãe, quando voltou, que viu aquilo ali, ela não esterilizou mais nada, nunca mais. Deve ser por isso que eu parei de crescer. Mas, enfim, coisas. Então você olha, isso aqui era um negócio que se crescesse ia chegar à histeria. Imagina, né? Eu lembro que as primeiras visitas do Fred, minhas amigas e tal, ele estava com 40 dias, eu dizia assim, não pode passar perfume. Se passar perfume, não vai pegar o neném. E foram 5 amigas minhas da faculdade, fizeram um almoço para mim, que eu estava vindo de Salvador. Uma delas tinha passado o hidratante da Victoria's Secret, então estava com perfume, eu não deixei ela pegar o neném. Então, assim, olha, né? Então, o que é isso? Isso é a gente deixando essa histeria crescer dentro da gente. E essas coisas crescem, gente, e vão adoecendo o aparelho biológico. Por isso que a gente tem que ser maior do que essas nossas influências mentais.
Não é a primeira vez que ocorre a morte do corpo na vilegiatura da evolução dos seres. O esquecimento do fenômeno, de maneira alguma, pode ser considerado como desconhecido pelo espírito, que já o vivenciou. Então, o nosso espírito tem consciência de que aquele desencarne vai acontecer novamente. E o que que o espírito tem que pensar? Ele tem que pensar assim: vou fazer de tudo para esse desencarne aqui ser menor do que o outro, porque teve aquele desencarne que eu morri enterrado, vivo, porque eu tinha matado alguém asfixiado. Teve aquele outro desencarne que o tubarão me pegou porque eu tinha jogado alguém para um tubarão comer. Teve aquele. Então, esse desencarne aqui, eu quero ter uma vida boazinha para eu poder desencarnar, ó, sussa, dormindo, olhinho fechado, fechar o olhinho aqui e acordar lá, né? Então, é para isso que o espírito trabalha, para que o próximo encarne tenha um desencarne pacífico. Um aprofundamento mental mostra que a morte não dói, não apavora, mas o estado psicológico de cada um em relação à mesma transfere as impressões íntimas para o exterior, dando curso às manifestações aparvalhantes. Isso aqui é algo muito importante, por quê? Porque nós temos que levar em consideração que o nosso estado mental, no momento da morte, afeta quem está ao nosso redor, assim como pode ser afetado pelo nosso exterior. Então, a gente tem aquele monte de parente ali em volta da gente. Ai, eu não queria que você morresse. Ai, né? Isso atrapalha um pouquinho. Então, a gente tem que conseguir ter paz e blindar o nosso, é, a nossa experiência para a gente conseguir não ser afetado por essa energia. Então, muitas vezes, apesar de ser um momento onde a nossa energia, né, vital, está bem baixinha, ela vai ter que ser suficiente para transmitir uma paz para esse familiar que está ali um pouco mais desequilibrado, para ele dar uma volta na cantina do hospital, ou para ele sair para, sei lá, fumar um cigarro, ou tomar um refrigerante, ou para ele ter uma dor de barriga, né, e ficar algum tempo no banheiro, para você poder desencarnar em paz, porque ele está perturbando o seu desencarne, né? Então, além disso, dele estar perturbando, ou seja, você está ali e tal, mas pode ser que você ainda assim precise doar até seu último momento para que você consiga fazer o seu desencarne. Então, é muito importante que a gente prepare também quem está ao nosso redor, que a gente tenha pulso firme nessa hora de dizer, não vou querer isso, não quero isso, eu quero aquilo, tô com sono, você sabe que sono que é, tô com sono, me deixa dormir, não quero ninguém no quarto, o barulho está me incomodando. Então, assim, né? Então, vamos lá. Então, preparar a turma para a gente poder ter um desencarne tranquilo. A psicologia transpessoal, lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sábio em processo de evolução, entrando no corpo, reencarnação e dele saindo, desencarnação. Da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que lhe são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. O simples hábito de dormir, quando se mergulha na inconsciência relativa, é uma experiência de morte que deve servir de padrão comparativo para o fim do processo biológico. O que ela está dizendo aqui, gente? Que dormir nada mais é do que treinar para morrer. É um treino. Conforme o eu profundo considere a morte, você considera a morte uma coisa boa, uma coisa ruim, povoando-a de incertezas, gênios do mal, regiões punitivas ou aniquilamento, dessa forma ele vai enfrentar. Nós estamos construindo com o nosso imaginário, nós estamos construindo o que está depois da porta. Então, depois da sua porta tem o quê? Depois da minha porta tem um monte de anjo com clarinete e tal. Tem algumas pessoas muito queridas que eu tô com saudade que já foram. Tem um cachorro que eu amei muito. Então, assim, é isso que tem depois da porta. Agora, se depois da porta tem um pessoal aí que você não resolveu o problema, ou tem outras pessoas que você tem medo e tal. Nada do que eu vi nos filmes de terror tem depois da minha porta, tá, gente? Depois da minha porta só tem. E aquele perfume de rosas incrível. Então, quanto mais eu vejo filme de terror, mais eu vejo que eu tô longe daquilo ali. A pessoa se acha, né? Mas tá bom, vamos lá.
Mas eu juro pra você, se aparecer alguém lá que estava no filme de terror que eu vi, eu volto aqui para contar, tá? O medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego transitório físico. Gente, esse corpo é emprestado, é de passagem. Esse corpo está condenado a morrer, as células estão morrendo. Se a gente pensar que o cérebro da gente, ele se multiplica, 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 aí quando a gente chega nos 3 anos de idade, ele vem uma ceifadeira e faz sai cortando tudo. Aí ele se multiplica, 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 fica imenso. Aí vem ali a puberdade, vem a ceifadeira de novo. Aí a partir dali as células estão programadas para morrer. Algumas vão se regenerar, a gente já descobriu isso, que sim, neurônios se regeneram. Mas outros não vão se regenerar. Por quê? Porque o processo é esse, a gente até brinca, né? Velho vai encolhendo, né? Vai diminuindo de tamanho. As células vai ficando cheio de pelanca. Por quê? Porque aquelas células ali da pele estão mortas e sem preenchimento, vai perdendo a massa, vai perdendo células musculares, né? Então, é o processo. Freud afirmava que o instinto da morte é superior ao de conservação da vida, o que é perfeitamente natural, tendo-se em vista que o corpo é fenômeno e este passa, permanecendo a causa que é a energia, a vida em si mesma. A psicoterapia preventiva, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores de consciência desperta, lúcida, avançada para a transcendência do eu, até culminar a identificação com a cósmica. Ou seja, a psicoterapia que vai tratar essa cura do medo de morrer é uma psicoterapia que vai fazer com que a pessoa consiga distinguir entre o que ela é e o que é o corpo. E vai perceber que ela é um ser permanente, apesar de habitar neste momento um corpo transitório. E que esse ser permanente está conectado ao eu maior. Então, ele não vai sofrer os impactos dessa decomposição física. Ele não vai ser decomposto, decrepitado e terminar como o corpo físico. Então, é preciso que haja essa dissociação entre eu, o espírito, e o corpo que habito. Esse é o processo de cura. Então, quando a gente estiver fazendo aquele trabalho de reflexão sobre o medo de morrer, a gente tem que pensar, como que está a minha concepção de que eu sou um espírito que habita um corpo, né? Então, assim, esse é o meu corpo. Não sou eu que tenho um espírito, é o meu espírito que tem um corpo, né? Então, no início, a gente às vezes até se preocupa. Eu me preocupei durante muito tempo com a forma de falar, porque essa forma de falar, ela, para mim, né, como eu tenho uma ligação muito forte com o falar e o escrever, a forma como eu falo impacta a forma como eu penso. Então, eu comecei a trabalhar firmemente para dizer que eu tenho um corpo, eu, espírito, tenho um corpo. Esse corpo é meu, né? Então, assim, esse é o trabalho. E aí ela termina esse tópico dizendo assim: pensar e agir bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal, meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer e morrer para perpetuar a vida. Vamos refletir aqui rapidinho. Pensar bem e agir bem. Então, não adianta só eu praticar o bem, eu tenho que pensar o bem, né? Então, Gandhi já dizia isso, né? Que os pensamentos se tornam ações. Então, vamos pensar o bem para que o bem se torne uma ação.
César falou hoje que está louco para começar os estudos de Kant. Kant vai falar sobre isso e ele fala o seguinte, que você fazer o bem porque é o bem e não porque você sente o bem, não tem valor. Então ele diz assim que for é, se você for devolver o troco para uma criança e você sabe que ela é uma criança, que ela não entende de dinheiro, então você sabe que você pode devolver o troco errado, que ela não vai perceber. Aí você não faz isso. Por quê? Porque você fica com medo de alguém descobrir e aquilo ali trazer má fama para o seu negócio e isso vai te prejudicar. Então você dá o troco certinho para ela. Você agiu bem? Agiu bem. Pensou bem? Não. O seu pensamento foi um pensamento extremamente egoístico. Agora, quando você pensa ali, não, eu não posso dar o troco errado para essa criança, porque isso é errado. Justamente por ela ser uma criança, ela não sabe quanto é o troco. Então, preciso explicar para ela aqui e devolver o troco direitinho. Você pensou bem e você agiu bem. Agora, quando você entrar nesse segundo nível aqui do amar e amar-se e do servir como forma de ser feliz, a hipótese de dar um troco errado, nem que seja por acidente, ela não vai nem passar pela sua cabeça. Vocês vão lembrar de uma história que eu sempre conto aqui do sábio que carregou o porco que estava apanhando ao caminho da feira. Quando alguém pergunta para ele, por que que o senhor carregou o porco? Aí ele fala assim, que porco? Então ele fez o certo sem nem sequer pensar. Quando a gente atinge esse patamar de servir, porque o servir me faz feliz, você nem se dá conta que você serviu. Então, vou dar exemplos aqui que eu acredito que são exemplos que já acontecem na vida de vocês e vocês nem percebem. Mas eu vou pedir para vocês pararem e refletir se vocês fizeram isso em algum momento, e vocês vão ver que sim, a gente fez isso em algum momento. A gente está sentada assim num ambiente, uma sala, tem uma porta de vidro fechada e a gente vê alguém chegando e essa pessoa está com bolsas, a gente corre lá e abre a porta. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que que é, mas você foi lá e correu e abriu a porta. Teve gente que não, né, numa situação como essa, fingiu que não viu que tinha alguém chegando. Teve gente que não abriu simplesmente porque não é minha obrigação, deixou, ficou ali às vezes até assistindo a pessoa se virar. Você não, você sem pensar, sem nada, você foi lá, a pessoa não te pediu, não falou que precisava, nada, você foi um reflexo. Às vezes a gente está aqui lendo um livro e tal, você olha, aí você corre lá, puxa a porta, volta, e você balança a cabeça assim, a pessoa fala um obrigada, você, o seu de nada, não é nem prestando atenção, você, e volta para o seu livro, né? Então, às vezes é uma passagem que você dá, uma ajuda que você faz, e você nem se deu conta que fez. É nesse nível de servidão que a gente tem que entrar. Onde abrir uma porta para alguém que está com a mão ocupada, não seja um fato a ser contado ou registrado. Seja realmente algo tão natural para a gente que, nossa, mas que outra coisa eu ia fazer? Não tinha, naquele momento não tinha outra coisa para eu fazer. Eu ia continuar lendo meu livro, a pessoa segurando um monte de pacote e tal, né? Então eu sei que tem hora que a gente às vezes vê uma coisa e fica com vontade de fingir que não viu. Não, não tô vendo isso acontecer, porque se eu estiver vendo isso acontecer, eu preciso ir lá e fazer alguma coisa. É alguma coisa que cai no chão, a gente para e pega e entrega para a pessoa. Você pode fingir que não viu. E quando a gente joga alguma coisinha no lixo e a coisa cai fora do lixo, assim, às vezes dá uma vontade de fazer de conta que não viu, mas aí você não consegue. Você vai lá e pega. E às vezes a coisa que caiu fora do lixo nem foi sua, mas você viu ela acabar de cair ali, aí você, né? Muitas vezes você tá com o seu guardanapo ali para jogar no chão, com o seu guardanapo, você pega o guardanapo de outra pessoa e joga fora. É uma xícara que você devolve no balcão, e aí você ouve da recepcionista às vezes assim, nossa, não precisava, como se aquilo que você tivesse feito fosse um negócio assim absurdo. Como assim? Não precisava? Eu usei a xícara. Você está aí do outro lado, eu estou aqui do lado de cá. É muito mais prático para mim te devolver a xícara, né?
é entrar no banheiro do shopping e soltar um boa tarde para a moça que está lá limpando. Às vezes ela até olha assim para você, né? Então, assim, é quando a gente fala, né, de verdade para a moça do caixa. Oi, tudo bem? Tudo. Ah, que bom que tá tudo bem com você, para ela perceber que você falou com ela. Então é isso, gente. É aquele abraço gostoso que a gente dá um no outro. Essa é a nossa forma de servir. E essa servidão ela vai crescendo diante da gente, vai diante e dentro da gente, e é ela que vai nos aproximando do Pai. E quanto mais a gente faz esses exercícios, menos a gente tem medo das coisas, em especial da morte, porque a gente vai se tornando mais proprietário daquilo que nós efetivamente somos, que é um espírito imortal em processo evolutivo. Então, até receber um puxão de orelha fica menos doloroso, tá bom? É isso que eu tinha para a gente encerrar hoje.